Fala pessoal, beleza? Tô de volta aí para a gente dar continuidade na nossa aplicação. Tem um tempinho que eu dei uma sumida, mas eu tive que resolver alguns problemas pessoais, questões de mudança. Quem já passou por isso sabe que não é muito fácil. Aí eu tive que me dedicar um tempo só para resolver isso, mas agora eu tô de volta com força total para a gente dar continuidade na nossa aplicação, beleza? Da última vez que a gente se falou, a gente olhou para algumas estruturas, principalmente ali focado em tematização, e como que isso pode trazer de benefício, né, no futuro quando você for dar manutenção no seu app. E ainda seguindo nessa linha de raciocínio, a gente vai começar a fazer algumas outras estruturas, né, e ajustes do nosso app para seguir nessa linha de raciocínio, sempre pensando em ótimo estado de manutenção, né, facilidade para que isso aconteça e um aplicativo mais robusto no contexto geral. Enfim, vamos lá. A gente tinha olhado a última vez para nossa main. Eu falei que a gente ia deixar daquele jeito, só que agora a gente vai mexer nela, né? A gente vai reestruturar essa main para que ela se adeque ao que realmente vai ser, fazendo uso aí das libs e das ferramentas que a gente tem ao nosso favor. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apagar, deletar tudo que tinha a respeito da nossa main, que veio aí como default do lado do Flutter. Então, vou deletar tudo. E ao invés de consumir o nosso run app através da nossa main, através do my app, a gente vai chamar um cara que é o modular app. Esse modular app, ele possui aqui, ó, um componente que ele recebe que é um módulo, que seria o módulo principal. E quem que é o nosso módulo principal? É justamente o nosso app módulo. E ele já está aqui. Então a gente vai indicar ele aqui, ó, app módulo, e vamos apontar para a nossa main. Então agora a nossa main já está apontando para o app módulo. Só que o que vai acontecer se você tentar buildar o seu aplicativo dessa maneira? Ele vai quebrar. Por quê? Porque você não preparou alguns outros pontos necessários para que isso funcione, né? E onde é que eu vou ter que fazer essas configurações de uma vez? Aqui, ó, no nosso app widget, da última vez que a gente também falou, a gente olhou só para o lado de temas. Só que agora a gente vai olhar para outros componentes, outras coisas que a gente precisa fazer e que são necessários para conseguir atingir o nosso objetivo. A primeira coisa aqui seria se eu não me engano, tem um cara que chama Generate, tá? Generate Router. Esse cara, a gente precisa indicar que ele vai ser feito através do modular. E aí o nosso modular, .generate, ó, ele tem aqui um cara específico para isso, ó. Quando você começa a escrever, ó, Generate Router, é esse cara aqui. Então você precisa indicar que as gerações de rota vão acontecer através do modular. Um outro cara é o Navigator Key, tá? Se eu não me engano, também o modular possui um Navigator Key próprio e a gente precisa indicar isso, ó. Então eu aponto o meu Navigator Key da minha aplicação para o modular. E por fim aqui eu acho que uma outra terceira configuração, se eu não me engano, acho que são somente essas três, que a gente necessita para que a nossa aplicação continue funcionando, indicar a rota inicial. Por onde que o meu app começa na hora que eu inicializo ele? Bom, aqui a gente tem um atributo initial route, né? E aí nesse cara a gente vai indicar uma string, porque é uma rota nomeada. O nosso aplicativo ele vai trabalhar com um conceito um pouco diferente nas navegações. A gente vai navegar por rotas, então a gente vai nomear rotas para módulos e widgets e páginas específicas. E a página na qual que a gente vai construir dentro dessa aula será a Splash Page. Para quem não conhece, a Splash Page é muito utilizada por apps para representar um carregamento. Por exemplo, se eu estou lá no iFood, quando eu saio da tela de login para a tela de home, geralmente fica uma tela ali representando um carregamento até que tudo esteja pronto para eu fazer o uso do aplicativo. Então, isso é uma Splash Page que a gente vai ter na nossa aplicação. E a Splash Page geralmente ela é indicada, né, como a tela principal através dessa notação, somente uma barra. Uma barra representa que eu estou na tela principal. Só que essa rota nomeada não foi nada construído para a nossa Splash Page em si ainda. O que eu preciso fazer para indicar isso para o Flutter através aqui da nossa estrutura? Dentro do app módulo, existe um cara aqui que são as rotas, né? Eu falei que a gente vai criar várias rotas aqui nomeadas para situações específicas. E aí dentro dos nossos routers, né, das nossas routers, a gente precisa nomear uma rota e criar essa especificação. Para isso eu utilizo um cara que chama modular router.
E esse modular router, ele recebe um nome, que vai ser a nomeação da minha rota. Então a rota que a gente está indicando lá no nosso app widget é a rota principal, que vai se referenciar à nossa splash page, e ela tem que apontar para alguém, ou para um módulo, que aqui ó, a gente tem um módulo, ou para uma tilt. Como a nossa splash page ela não vai ser um módulo em si, ela vai ser somente uma página, então no nosso caso aqui seria um tilt. E aí você faz essa seguinte notação, underline, vírgula, underline, underline, duas vezes, para não precisar passar nenhuma referência de parâmetro para o seu tilt. E aí você vai chamar a sua página. No caso aqui a gente vai ter um cara que vai chamar splash page. Mas o que acontece? A gente não tem nenhuma splash page ainda, concordam? A gente não criou isso aqui. A gente vai criar agora. Onde que a gente cria a nossa splash page? Lembra? A splash page ela vai ser utilizada em vários pontos do nosso código, por diversos módulos. Isso indica que ela precisa ser compartilhada. Logo, o cara que é o coração do nosso app é o core. Então, faz sentido que a gente crie a nossa splash page aqui dentro. Para isso, eu vou criar aqui ó, um package que chama pages, beleza? E dentro de pages, eu vou criar uma nova estrutura aqui de Dart. E essa estrutura de Dart vai justamente chamar splash underline page. Bom, como que eu estruturo a minha splash page como um todo? Bom, é simplesmente um stateful widget. Na aula passada a gente viu aí um pouquinho sobre stateful, stateless, e aí basicamente você chama aqui ó, um stateful, nomeia o seu widget, né, que vai ser sua página, e aqui a gente adiciona, né, os imports respectivos, que no caso é o material que é necessário para que a gente construa essa estrutura aqui e isso renderize na tela. E basicamente está pronto aqui nosso splash. Com nada ainda, né? Ela retorna um container vazio, mas está pronta. Aí aqui no nosso app module basta que a gente importe esse cara. Então eu vou importar nosso splash page aqui dentro das nossas rotas e está pronta a minha rota nomeada. Quando o meu aplicativo inicial, o que está acontecendo aqui? Ó, na minha main. Na hora que a minha main, né, o método principal do Flutter executa, dá um run app, ele vai lá no modular app e o modular app fala, cara, executa para mim o seu módulo principal. O módulo principal, ele vai olhar para a rota principal. Quem que é a sua rota principal? É a barra, certo? E a barra representa quem? A splash page. Então eu vou entrar dentro da splash page e vou executar o que tem dentro da splash page em si. E aí o que vai acontecer, né? Um outro ponto é que por nossa rota inicial ser também a rota principal, logo ele vai diretamente para a nossa splash page também. Só que a nossa splash page ela vai ter uma estrutura de uma certa inteligência, que é indicar quando acontecer um determinado evento, ela verificar se, por exemplo, o usuário está logado ou não, e de acordo com isso, executar uma determinada ação. Ou eu vou para a tela de login, ou seja, eu volto para a tela de login caso o usuário não esteja logado, a sessão expirou, ou eu vou para a tela de home, que é a minha tela principal, onde que o usuário vai começar a navegar na nossa aplicação. Entenderam? Bom, agora a gente precisa começar a estruturar a nossa splash page de fato. Só que para isso eu vou antes rodar a nossa aplicação, para ver se está tudo ok. Se der tudo certo, ele vai ter que meio que renderizar uma cor default aí na tela. Não sei se vai ser tudo branco ou se vai ser preto. Vou fazer o teste aqui agora e vou colocar para rodar e vamos ver o resultado. Vou substituir o vídeo que está aparecendo por mim pela tela do meu celular. Fechou? Pessoal, acabei de fazer aqui, né, o build da minha aplicação. Como vocês podem notar, tá tudo preto, né? Só que ali em cima no canto direito tem a taxazinha do debug. Vamos remover ela? Para remover ela, basta a gente vir aqui no nosso app widget e a gente tem um cara aqui que é o debug show checked mod banner. Então é só colocar um false aqui, um Ctrl S e a nosso banner lá já sumiu. Bom, agora a gente vai começar a estruturar a nossa splash page, certo? Para fazer um teste aqui, ó, se a gente pegar uma color, colocar colors.white, a gente vai ver que já vai ficar tudo branco. Então tá tudo respondendo como esperado. Mas o que a gente vai fazer aqui? Se eu navegar para o meu app theme, eu olhar para o meu app theme, lembra que a gente tem uma color lá, que é o nosso app color? Essa color ela vai ficar de fundo. Por quê? Eu criei um Figma, né? Disponibilizei isso no último vídeo lá, o link.
das telas que vão representar o fluxo da nossa aplicação. E a tela na qual a gente está trabalhando é essa. Então agora eu acabei de definir o fundo que está respectivamente lá no Figma. E aí a gente vai precisar basicamente colocar um texto e uma imagem. Essa imagem eu consigo ter acesso a ela, ó, clicando em cima da imagem. Se vocês virem aqui, ó, em Export, vocês conseguem baixar essa imagem. Basta basicamente clicar aqui, ó, se eu não me engano, em Export mesmo, ó. Aí ela já salva como PNG. Bom, essa imagem salva aqui, a gente vai trazer ela para a nossa aplicação. Bom, o que eu fiz aqui? Eu basicamente fui lá, renomeei a imagem, coloquei o nome computer e vou colocar ela aqui na nossa aplicação. Para isso eu vou criar, tem gente que gosta de criar dentro da lib e tem gente que gosta de criar fora. Eu vou criar fora uma pasta que vai chamar assets. É onde contém qualquer tipo de informação, info, arquivo que vocês vão consumir para a sua aplicação. Então aqui dentro de assets eu vou criar um cara que vai chamar images, certo? E dentro desses images eu vou dar um Ctrl V aqui, que é a imagem lá da PNG que eu trouxe lá do Figma. Então essa imagem agora está aqui dentro e eu já consigo consumir ela, beleza? Bom, mas aí o que falta em si para mim realmente colocar ela dentro da nossa aplicação? Eu preciso configurar isso. E como que eu configuro? Aqui dentro do PubSpec ML, né, YAML, a gente tem uma parte que é respectivamente para configuração de imagens, que é esse ponto aqui, ó. Então eu preciso descomentar essa parte dos assets e indicar o ponto onde eu vou consumir as minhas imagens. Eu vou até deletar essa última, a gente não vai precisar. E aqui dentro das nossas imagens a gente precisa passar o caminho para ela. Para isso eu vou precisar apontar a pasta assets e vou também precisar apontar a subpasta, que é a images, certo? E o nome do meu arquivo, que no caso é computer. Na verdade, eu posso referenciar o nome do meu arquivo ou eu simplesmente posso deixar a minha referência até images. O que vai acontecer? Tudo que estiver dentro de images, ele vai conseguir pegar. Então, eu vou preferir por esse tipo de notação, ao invés de especificar somente a imagem lá do computador. Porque se eu adicionar outra imagem, ele já vai conseguir identificar através desse diretório. Vamos ver se vai dar certo. Você tem que dar um pubget. Às vezes esse alinhamento aqui, se ele não ficar correto, ele dá erro, tá? Pessoal, seguinte, com aquele primeiro alinhamento não deu certo. Vim aqui e refiz o alinhamento, ó. Ficou esse espaçamento dos assets e esses espaçamentos aqui para o assets image. E agora eu vou rebuildar de novo a aplicação. Então, pessoal, voltei aqui. Aparentemente agora vai dar certo. Tive que fazer aquele realinhamento lá. E o que a gente vai fazer agora? Dentro do nosso container, a gente vai pegar aqui e acessar um tilt. E nesse tilt a gente vai colocar um image aqui para a gente fazer o teste, né? Se eu fazer um image.asset, basta eu passar a minha rota onde a minha imagem está. Dou um clique com o direito em cima da imagem, venho aqui em copiar path, tenho aqui o path, que indica o repositório onde está a minha imagem. Dou um Ctrl S. Bom, que beleza, né? Nossa imagem agora já está lá centralizada. Bom, aí tem outro ponto que é com relação ao nome, né? Se a gente vir aqui nas nossas estruturas, a gente tem aqui um nome, certo? Que é o app-code, mas ele tem uma fonte específica. Eu estou pegando um pouco no pé em cima da fonte, que eu estou ensinando vocês como que profissionalmente vocês fariam isso. Então a gente tem aqui, ó, uma fonte que é do tipo Holloway, certo? O que eu tenho que fazer? Eu vou no Google aqui, ó, Holloway Fonts, na verdade fonte, né? Provavelmente a gente vai encontrar lá no Google Fonts e aí a gente baixa essa fonte. Se eu não me engano, tem aqui, ó, Download Family Font. E aí com isso aqui basta eu baixar para minha máquina, né? Essas fontes e escolher quais eu quero, né? Se eu vou criar regular, italic, bold, enfim, eu vou pegar algumas aqui e já trago para a aplicação. Bom, pessoal, já peguei aqui 3 fontes, tá? Na verdade, 3 modelos daquela fonte. E aí aqui dentro do Assets eu vou criar um package que vai chamar fontes, para mim justamente colocar as minhas fontes. E eu vou criar aqui uma pasta para justamente o nome da minha fonte também, que é a Holloway, certo? Para ficar melhor organizado. Dentro da Holloway eu vou colar aqui 3 arquivos que vão ser do tipo negrito, itálico e regular dessa fonte. Aí eu preciso indicar essas fontes dentro do meu PubSpec YAML, né?
Aí aqui, ó, assim como nas imagens, tem um exemplozinho aqui embaixo a respeito de fontes. Bom, pessoal, então, acabei de fazer aqui a configuração, né? Também é um pouquinho chatinho em relação a esses espaçamentos. Tem que tomar um certo cuidado, senão ele não consegue identificar. Mas basicamente o que eu estou dizendo, ó, eu tenho aqui, né, é como se fosse um XML, mas aqui é no formato IML, ou um JSON, sei lá. Para todas as minhas fontes eu tenho uma family, e essa family é a Hellaway, né? E aí dentro dessa Hellaway eu tenho aqui algumas definições de tipos que ela tem, que vai ser a regular, a italic, no qual eu também apontei, e aqui a gente tem como se fosse a bold, né? Na verdade até não troquei o nome aqui, ó, seria bold, porque ela tá aqui, ó, a bold, seria o negrito, só que aí eu vou colocar como grossura de fonte 600, tá? Isso aqui é como se fosse a grossura da fonte. Bom, aí eu já dei um pub-get aqui e ele pegou. Então agora a gente vai fazer o consumo lá na nossa aplicação disso. Bom, pessoal, agora com tudo configurado, vamos lá na nossa splash page e vamos colocar o nosso texto. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou envolver a nossa imagem com uma column, certo? Se eu der um Ctrl S aqui, provavelmente a imagem vai lá para cima, porque dentro da column existe um cara aqui que é o main X alignment. Então eu vou definir esse main X alignment como center, que aí ele vai ficar centralizado, beleza? Eu vou jogar tudo que tem dentro da minha coluna para o centro. E aqui eu vou adicionar um componente, né, que é um componente de texto, onde ele vai conter o nome aqui do app code. Vamos dar uma conferida como é que tá. É isso mesmo, app code escrito dessa maneira. Dando Ctrl S, vocês podem notar, né, que a gente tem aí uma tarja amarela, que ficou bem estranho em tudo vermelho, né, o texto no app code. Por que isso está acontecendo? Porque nosso widget em si, ele não está envolvido por um material. Então, o que a gente pode fazer? Pegar o nosso container e envolver com um widget que chama o material. E aí, nosso material ele vai indicar isso para o texto que está sendo renderizado na tela. E aí vai deixar de dar problema. Vocês viram que agora está tudo preto e ele está bem menor. Então, a gente vai precisar dar uma ajustada nessa fonte aqui. O que a gente vai fazer? Vai lá no Figma, clica em cima da fonte, olha para cá. Qual que é o tamanho dela? Tamanho 35, tá? Se eu não me engano, existem várias maneiras de olhar isso aqui, mas está 35. Então, o que a gente vai fazer? Ó, aqui tem um cara que chama Style. Vai pegar um text, Style, certo? E aí esse text Style tem uma font size, no qual a gente vai colocar 35. E aí ficou próximo da cor que a gente, da maneira como a gente quer, mas a gente também precisa definir a color. Então a color.white, certo? Bom, se a gente for olhar dentro do Figma, existe também uma sombra em cima desse texto. Além do mais, ele está utilizando aquela fonte lá que a gente ainda não indicou. O que a gente vai fazer? Vamos definir isso também. Aqui em fonte family, basta que a gente coloque o Hellaway, né, como fonte. E aí, em tese, ela já tem que definir a fonte que está sendo indicada para a gente. Bom, aí o que ficou faltando aqui? Ficou faltando um cara que é o Shadow. A gente pode definir sombras para as nossas fontes também. Então aqui ele recebe uma lista, né, de se eu não me engano, é um box shadow. E aí esse box shadow ele pode conter aqui, né, um blue radius, offset, entre outras coisas. Se vocês clicarem em cima do texto, vocês vão vir aqui, ó, em drop shadow e aí vocês conseguem ver que ele possui aqui algumas definições. Se vocês clicarem aqui em effects, ó, quer dizer que para o lado do X e para o Y existe uma diferença de 4, um blur de 6 e ele é 50% do preto, ou seja, ele possui uma opacidade de 50% do preto. Então a gente consegue fazer tudo isso em cima daqui, ó. Primeira coisa, a color. A color é a colors.black, no qual ela tem uma opacidade de 0,5, ou seja, de 50%. E aí a gente precisa definir um offset. O offset, existe já um objeto aqui, ó, que é o offset, é aquele XY. E aí, respectivamente, o primeiro e segundo parâmetro. Como é 4 e 4, basta colocar 4,4. Aí vocês podem notar que lá já aparentou-se, né, essa sombra preta no nosso app code. E por último aqui a gente tem o Blue Radius, que a gente colocou lá de 6. A gente dá um Ctrl S, você vai ver que ele vai dar meio que uma sensação de desfoque. Então agora a gente já tem exatamente a nossa tela de splash page representada, né?
Como a imagem a ver com a sombra, a gente não precisou aplicar uma sombra em cima dessa imagem. Bom, eu não vou olhar aqui para o tamanho da imagem, que já ficou um tamanho bacana, mas vocês poderiam também colocar definições do tamanho, largura e altura da imagem de acordo com o que está especificado aqui. Como já ficou muito bom, eu vou deixar dessa maneira, fechou? Então assim, a nossa tela de splash page, ela já foi estruturada, a gente já tem a base dela. Só que a gente vai trabalhar uma certa animação em cima dela, para que ela tenha aquela sensação de piscar, sabe? Ela apaga e acende como se fosse um carregamento. E assim, dá para fazer N animações, mas isso eu não vou me especificar. Eu vou fazer uma animação mais simples, né? Dentro da nossa aplicação, para vocês terem uma noção, mas isso vai ficar para uma próxima aula, no qual a gente vai estruturar essa parte de controle de animação e também já deixar o caminho preparado para quando a gente consumir de um repositório de login, por exemplo, uma ação de login e isso retornar como um sucesso, ele executar uma ação de ir para uma página de homepage, por exemplo. Fechou? Espero vocês aí na próxima aula. Para quem não me segue, que me sigam lá no Instagram. Por quê? Porque no meu Instagram eu estou construindo lá vários conteúdos a respeito de Flutter. Então, se vocês estão curtindo aí os vídeos e querem mais coisa, eu falei de Build Runner, já falei, fiz aqui até pegadinha aqui, pegadinha não, fiz aqui uns memes a respeito de testes unitários, tem falando sobre também da programação no contexto geral, aqui a gente fala sobre esse curso que está sendo construído, tem Firebase mais Flutter, então assim, tem bastante conteúdo, eu posto muitas coisas no Stories também, e também abro perguntas. Para vocês que estão me acompanhando aqui, sigam lá, quando vê que eu abrir alguma caixa de pergunta, vão lá, manda a sua pergunta que eu vou ter o prazer enorme de responder para vocês e gerar mais engajamento, eu ter mais noções ainda de conteúdos que eu posso gerar para vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis. Espero vocês na próxima aula.